Hoje nós vamos falar mais sobre o aconselhamento psicológico, ele que muitas vezes é confundido com apenas a questão de dar conselhos, né? E, na verdade, quando a gente fala de aconselhamento psicológico, é algo mais profundo, né? A gente está falando mais na linguagem da psicologia mesmo, no sentido da orientação das pessoas em diversos contextos, né? E eu gostaria de lembrar com vocês algumas características, né, do aconselhamento psicológico. Então, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todas e a todos. Eh, e hoje nós vamos falar, então, sobre a relação entre aconselhamento e psicoterapia e ainda falar sobre os diversos contextos de atuação. Tá joia? Eh, Vamos lá. Bom, no início de tudo, né, no início do que se entendia por aconselhamento psicológico, ele era muito voltado apenas para a diferenciação dos indivíduos, né? Então, era algo assim no sentido da psicometria, no sentido da classificação das pessoas, da orientação de carreira, né? Então, assim, por exemplo, qual profissão que a pessoa poderia seguir, né? Então, nós ajudávamos as pessoas a fazer essa escolha da carreira dela. Até hoje nós fazemos isso, né? O que acontece é que lá em 1909, né, com Frank Parsons, né, assim, o objetivo maior do aconselhamento psicológico era justamente orientar as pessoas certas para os lugares certos, né? Era muito voltado para a classificação e diferenciação dos indivíduos, com relação aos interesses, às aptidões, né? E é claro que isso teve uma influência muito grande da psicometria, do positivismo, porque pairava sempre aquela pergunta assim, né? Quais indivíduos que estariam mais adaptados para determinado contexto? Ao longo do tempo, o aconselhamento passou a ser visto mais como uma relação de ajuda, né? Então, uma relação de ajuda. Então, assim, como poderíamos aliviar as tensões, como poderíamos esclarecer as dúvidas das pessoas? E, por fim, em 1942, o Carl Rogers promove o campo do aconselhamento, muito próximo à psicologia clínica e à própria psicoterapia. Por isso que também, muitas vezes, você vai encontrar textos falando de aconselhamento psicológico que são fundamentados na abordagem centrada na pessoa, porque o próprio Carl Rogers foi o que, de certa forma, enfatizou esse campo do aconselhamento psicológico. Ele enfatizou de forma que o, é, ele enfatizou esse campo, né, de forma que, na verdade, o aconselhamento ele não se daria apenas no contexto ali do consultório, né, mas você poderia dar um aconselhamento numa escola, né, num hospital, em outras áreas, né, além das quatro paredes do consultório, tá? Então, assim, o Carl Rogers ele promoveu esse campo do aconselhamento, né? E, de certa forma, ele definiu o campo do aconselhamento dessa forma, né? O aconselhamento ele seria uma experiência que visa ajudar as pessoas a planejar, a tomar decisões, a lidar com as pressões, a adquirir autoconfiança, tá? É... Gente, a Thalita está dizendo que não consegue ouvir, né? Tem mais alguém que não consegue me ouvir? Dá uma olhadinha aí no seu microfone, no seu áudio, aí vê se há alguma configuração do seu computador. Eu
o meu microfone, pelo que eu estou vendo aqui, ele está funcionando normalmente, tá? Mas eu vou até me aproximar um pouco mais dele aqui, mas ele está funcionando. Vou até fazer o teste. Está escutando normalmente. Ok, eu verifiquei. Não é uma questão técnica minha, não. O meu microfone está funcionando normalmente, tá? É, quem não estiver escutando agora, né? Se por acaso tiver alguma interrupção, se o seu computador travar, né? Celular travar, não se preocupe, porque eu vou salvar o vídeo para vocês, tá? Vou fazer a edição do vídeo, salvar no YouTube e mandar o link para vou disponibilizar o link para vocês ali no AVA, de forma que você vai ver essa apresentação sem nenhuma interrupção. Tá joia? Vamos seguir então. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar no chat que eu vejo e a gente vai discutindo. Tá joia? Então, o Carl Rogers ele vai definir, né, o aconselhamento psicológico, né, como essa experiência que visa ajudar as pessoas a planejar, tomar decisões, lidar com as pressões, adquirir autoconfiança, né, e vai envolver sempre uma pessoa que busca auxílio e alguém que busca ajudar. Claro que é, claro que essa pessoa que busca ajudar, ela tem um conhecimento técnico, né? Ela tem uma, eh, ela tem uma capacidade assim para poder fazer uma intervenção eh, coerente, né? Assim com as necessidades daquela pessoa, né? Então, assim, uma pessoa que busca, por exemplo, um aconselhamento aí de casal, né? Então, eles querem uma orientação para melhorar a convivência, a comunicação. Então, espera-se que essa pessoa, né, que vai ser o aconselhador, né, espera-se que ele tenha a competência técnica, né, tenha todo o manejo, uma capacidade de manejar aquela situação, né? Então, o aconselhamento, ele envolve uma pessoa que busca ajuda, uma pessoa que quer oferecer ajuda, mas também envolve a possibilidade, né, da pessoa utilizar os próprios recursos dela, os recursos pessoais. Então, assim, é, o aconselhamento, ele vai promover algumas mudanças, né? Ele vai promover algumas mudanças de comportamento, algumas mudanças com relação aos construtos pessoais, tá? Com relação à capacidade de ser bem-sucedido em tudo que você faz, né? Então, o aconselhamento, é claro que ele não, a proposta dele não é simplesmente oferecer respostas, né? A ideia do aconselhamento psicológico é que a pessoa mesma ela consiga encontrar os recursos psicológicos dentro dela e que ela consiga chegar às suas próprias conclusões, tá bom? E durante o aconselhamento psicológico, há uma exploração das preocupações pessoais, de jeito que há uma promoção assim dessa capacidade de tomar consciência, né? A pessoa ela consegue ter uma clareza maior da situação que ela tem vivido. Há uma possibilidade também, né, dessa pessoa ela conseguir fazer melhores escolhas, né, ser mais consciente e mais responsável em relação às suas próprias escolhas, tá bom? E para Rogers, então, né, o aconselhamento ele vai ser um método de assistência psicológica, né? Qual que seria esse método? Assim, como que seria esse método de assistência psicológica? Seria o método da própria relação, né? Seria a relação entre o cliente e o terapeuta, no caso, né? Uma relação de aceitação incondicional, né? Uma escuta clínica diferenciada, né?
um certo questionamento para aquela demanda que essa pessoa traz, para que aquela pessoa ela possa se escutar, né, e falar daquilo que ela está sofrendo, né, daquilo que ela precisa, por exemplo, ter uma tomada de decisão, né? Então, durante o período de aconselhamento, há um aumento da percepção sobre a realidade. Tá? É muito interessante porque a pessoa, quando ela começa a contar, quando ela começa a falar sobre as coisas, sobre a situação dela, ela acaba organizando o próprio pensamento. E aí sempre vai vir aquela pergunta: ah, mas isso a psicoterapia também faz. Ok, né? A questão é que o aconselhamento, muitas vezes, ele está focado em ajudar a pessoa em algumas coisas assim mais objetivas, né? Então, se você pega, por exemplo, um psicólogo que trabalha com aconselhamento a profissionais, né, que querem uma reorientação de carreira, né? Ou então uma orientação vocacional, né? Então, como que seria esse aconselhamento? Esse aconselhamento ele não está voltado para, por exemplo, uma para diminuir o grau de depressão de uma pessoa ou resolver um transtorno alimentar. Não, o aconselhamento ele está focado, né, nesse caso de orientação profissional, ele está focado em ajudar a pessoa a decidir o que for melhor para ela. Então, como que a gente faz isso? Muitas vezes é dando algumas informações para essa pessoa sobre o mercado, ajudando ela a compreender, ter uma compreensão melhor sobre o problema, né? Ajudando ela a ampliar os próprios recursos delas, né? Então, o aconselhamento psicológico, no caso da orientação profissional, ele é bem mais objetivo, né? Nós temos também, por exemplo, aconselhamento de casais, né? As pessoas que têm problema é, de, 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 de algum relacionamento, né? Então, tem dificuldade de comunicação, né? Tem sempre a comunicação marcada por brigas, por discussão, né? Aí como que nós, enquanto psicólogos, poderíamos orientar essa pessoa? Bom, são várias técnicas e é claro que isso vai depender muito de qual abordagem que vai ser utilizada, qual que vai ser o foco desse atendimento. Algumas abordagens vão focalizar mais questões do inconsciente, por exemplo, as abordagens psicodinâmicas, né, psicanalítica. Então, vai estudar, por exemplo, como que foi a escolha afetiva daquele casal, né, como que foi aquela escolha amorosa, como que tem sido a questão da desilusão, né, e o que se pode fazer em relação aos problemas, né? Se há como que as pessoas, por exemplo, podem se respeitar mais, ouvir mais um ao outro, né? Isso seria, no caso, um foco psicanalítico. Se eu pego uma outra abordagem, por exemplo, uma terapia sistêmica, né? Eu vou investigar as relações, o problema que se dá nas relações. Aí você pode me perguntar, ok, professor, mas eu ainda não vi, não estudei a fundo psicanálise, eu não estudei a fundo teoria sistêmica, como que é isso, né? Bom, essas duas que eu mencionei foi apenas para exemplificar, né, que o aconselhamento psicológico ele pode se dar em diversos contextos e também sob diversos olhares da psicologia. Cada abordagem psicológica ela vai enfatizar um determinado aspecto, né, da personalidade humana, né? Então, quando nós trabalhamos com aconselhamento psicológico de casais, né, nós temos várias formas que nós podemos trabalhar. A questão é que existe um certo consenso na literatura de que o aconselhamento envolve uma pessoa que busca ajuda para uma questão pontual, uma questão difícil de resolver, né? E,
por outro lado, envolve uma pessoa que quer oferecer ajuda, uma pessoa que tem condições assim de identificar o que tem impedido aquela pessoa de se desenvolver plenamente, né? O que tem impedido aquela pessoa de ter uma visão mais clara da realidade. Então, assim, é, já para fenomenologia, né, lembrando que o Roger, de certa forma, embora ele não tenha se intitulado um fenomenologista, ele é o precursor, né, da, da psicologia humanista, cuja raiz é exatamente da fenomenologia, né? A fenomenologia ela vai trabalhar com essa relação entre duas pessoas, né? Assim, de forma que a presença do aconselhador ela é terapêutica. Então, você está diante de alguém, né? Essa pessoa te conta uma demanda, você descreve aquela demanda para ela com uma certa riqueza de detalhes, né? E aquela pessoa se sente acolhida, né? E em condições, né, de tomar suas próprias decisões. E como que nós, como aconselhadores, né, assim, pela abordagem fenomenológica, né, sob esse olhar, né, da fenomenologia, como que nós fazemos para que essa pessoa possa tomar suas próprias decisões, né? Que ela, como que seria isso? Nós temos algumas atitudes, por exemplo, fornecer informações para essa pessoa, informações claras, né, daquilo que pode ser percebido por ela, daquilo que ela pode tomar consciência, né? Então, assim, se a pessoa ela chega trazendo alguma demanda assim sobre um filho que não aprende, né? Um fracasso escolar. Uma pessoa, uma criança que não aprendeu a ler, já está com 10 anos de idade, ou um adolescente que está indo muito mal na escola, e a mãe acha que é pura e simplesmente uma falta de responsabilidade dele, o que nós fazemos? Né? Bom, primeiro nós temos que procurar entender aquela demanda, né? Identificar assim, qual que é a real demanda em cima, né? que envolve aquela pessoa, né? Mas ajudá-la também no sentido de fornecer algumas informações. Digamos que a demanda seja de a mãe chega para você lá no consultório achando que a filha dela, o filho, tem hiperatividade. Hiperatividade, né? Ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ela começa a falar sobre a inquietação dessa criança, a falta de concentração, a bagunça na escola e a reclamação dos professores. Isso é um retrato típico, né, de uma criança ou um adolescente em desenvolvimento, né, que precisa aí de uma orientação. Então, na verdade, o que ela trouxe por si só não diz assim do que pode ser, né, o real. Muito provavelmente é um estereótipo, é um estigma. Quando você fala assim, olha, aquele menino é hiperativo, a gente tem que ter muito cuidado, né, para não taxar, não rotular as pessoas assim, né, antes de fechar um diagnóstico mesmo, fazer uma análise mais profunda, né? Mas o que acontece é que o que fazer nessa situação, né? Bom, nós podemos, por exemplo, dar algumas informações para essa mãe ou professora, seja lá quem for, né? A gente pode dar informações para ela sobre as características do TDAH, né? Do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E a gente pode examinar aqueles conflitos, aquela situação, né? E é, tentar chegar a alguma conclusão, né? Se for algo que é mais grave, né? Se realmente foi identificado algo que precisa de um psicodiagnóstico mais profundo, né? Aí, no caso, nós encaminharíamos para psicoterapia mesmo, né?
uma análise mais detalhada sobre aquela situação. Ou seja, um simples conselho para essa mãe, dizendo para ela, aqui, fala com seu filho, né, para ele ser mais responsável, você tem que dar mais atenção para ele, você tem que ser mais presente, você trabalha demais. Tal. Bom, esse tipo de conselho não vai funcionar, né? Então, nós temos que ter, assim, muito cuidado, né, ao lidar com esse tipo de situação. Quando nós falamos em técnicas de aconselhamento psicológico, nós não estamos criando uma nova abordagem, como se fosse uma psicanálise, uma comportamental, uma humanista. Nós não estamos criando nada disso. Na verdade, todas as abordagens, de certa forma, elas se colocam num lugar de dar uma orientação para determinada pessoa. E essa orientação é respaldada por uma técnica, né, por um referencial teórico. Né? No caso da psicologia humanista ou da abordagem centrada na pessoa, né, a fenomenologia, no caso dessa, nosso principal instrumento de trabalho somos nós mesmos. Então, estando em relação com o outro, né, nós podemos contribuir para uma mudança terapêutica, uma mudança naquela percepção daquela pessoa sobre aquele conflito, né, sobre aquele problema. Então, né, quais atitudes, né, para a fenomenologia que o aconselhador deve ter? Bom, ele deve fornecer informações, deve examinar, refletir sobre conflitos vivenciados pelo cliente, né, e deve reconhecer e explorar os recursos e as capacidades pessoais, tá bom? Bom, então, quais seriam as etapas do processo de aconselhamento? A primeira etapa, né, a gente poderia dizer que seria identificar e analisar os problemas específicos. Ah, um segundo momento, né, nós ajudaríamos essa pessoa a ampliar um pouco mais a compreensão dela sobre o problema, né? E, em terceiro lugar, seria avaliar os recursos pessoais existentes, né, que podem ser desenvolvidos para resolver aquele problema. Então, digamos que uma pessoa te procura porque ele está desempregado há muito tempo. E aí ele quer uma orientação, né? O que ele pode fazer? Olha, se ele tivesse buscando uma psicoterapia, né, provavelmente eh, ele traria alguma questão assim, tipo, olha, eu não consigo emprego porque eu sou, eu não acredito em mim, né? Eu sou muito tímido, eu tenho muita dificuldade de relacionar com as pessoas, né? Ou eu ando muito deprimido, estou muito triste, enfim. É, mas quando a pessoa ela te procura no sentido de uma orientação vocacional, uma reorientação de carreira, né? Muito provavelmente ela quer respostas. Bom, é, tanto na terapia por si só quanto num aconselhamento, muitas vezes a pessoa realmente ela quer respostas, né? Embora o que a gente diz sobre aconselhamento psicológico seja mais objetivo, né? De certa forma, até um pouco mais diretivo, né? No sentido de poder dar alguma informação para a pessoa, né? Ajudar ela a esclarecer, ter um esclarecimento maior sobre a situação dela. É, nós não damos uma resposta assim, faça isso ou faça aquilo. Isso não, né? Tanto psicoterapia quanto aconselhamento. O que nós fazemos? Nós ajudamos essa pessoa a refletir sobre a vivência dela, sobre aquela experiência, né? Então,
ah, o aconselhamento ele está mais ligado a isso, né? A ajudar a pessoa a tomar alguma decisão. Isso envolve situações assim diversas, né? Situações objetivas, e isso de certa forma vai permitir uma melhor utilização dos recursos pessoais. O aconselhamento ele busca ajudar a pessoa nesse processo de decisão, né? Então, como que a gente faz, então? Nós avaliamos os recursos pessoais dessa pessoa. Então, ele está desempregado? Sim. Ah, mas ele tem um curso de inglês, ou ele consegue lidar bem com pessoas, ele tem um bom relacionamento interpessoal, e ele é muito comunicativo, né? De repente, se você oferece para ele algumas se aponta alguns caminhos para ele, olha, você já pensou em algum tipo de algum curso diferente, né? Assim, de certa forma, você ajuda a ampliar aquela consciência, né, daquela pessoa. Ainda sobre a etapa do processo de aconselhamento, né? Temos a definição do potencial de mudança dessas condições e atitudes pessoais, né? A utilização de padrões específicos, aliás, a utilização de ações específicas que podem contribuir para o processo de mudança e transformação referente ao problema, tá? E, assim, ao longo do tempo, né, a psicologia, aliás, o aconselhamento psicológico, ele foi ele passou a ser justamente essa relação de ajuda, né? Como aliviar tensões, né? Eu tenho tantas dúvidas, né? Foi se desenvolvendo e é, nesse sentido existem vários tipos de aconselhamento psicológico. Você pode ter um aconselhamento psicológico numa direção psicoterapêutica, psicanalítico, junguiana, humanista, cognitivo-comportamental, etc. Você pode ter um aconselhamento psicológico voltado para criança, para adolescente, para adulto e idoso, por organização espacial, ou seja, se ela é presencial ou se é online, tá? Você pode ter um aconselhamento terapêutico pelo número de clientes, indivíduo ou grupo, consultoria de casais, né? Em questões psicológicas, aconselhamento sobre problemas de comunicação, problemas na esfera emocional, problemas de personalidade, etc. Você pode ter aconselhamento de acordo com a aplicação, né? Se é escolar, se é profissional, familiar, conjugal, coaching, etc. Por duração, se ela é de curto prazo, se é de longo prazo, pelo grau de gerenciamento do processo de interação, pelo psicólogo consultor durante a sessão, ou seja, se ela é diretiva, se ela é não diretiva, tá? É, enfim, é, a psicoterapia, ela pode... É, é, sobre a diferença, né? Sobre a diferença entre psicoterapia e aconselhamento. A psicoterapia, ela está mais focada em trabalhar com pessoas que estão em estados limítrofes de saúde psicológica, né? Então, assim, durante o aconselhamento, né, se trabalha com pessoas relativamente saudáveis, né? Então, assim, isso segundo esse autor, né, Linde. Então, a psicoterapia, né, pensando dessa forma, ela seria desenvolvida num nível mais profundo, né? Ela teria como foco os conflitos da personalidade, as crises existenciais. É um pouco diferente do que pensa Rogers, né? Inclusive para o Rogers, a profundidade ela pode estar presente tanto no aconselhamento quanto na psicoterapia, né? O que importa é que a pessoa que está nessa relação de aconselhamento, ela tem algumas atitudes principais, assim, né? Seria aquelas atitudes facilitadoras de autenticidade, de consideração positiva incondicional, de empatia, né? Isso seria essencial para o aconselhamento, né? É,
Então, assim, né, segundo o Schmidt, né, ela, 2012, ela fala sobre as diferenças de aconselhamento também, né? Então, que o aconselhamento vai envolver uma prática educativa, preventiva, centralizada nos aspectos saudáveis, na potencialidade das pessoas, ou seja, de certa forma seria um pouco mais superficial, né? Diferente da psicoterapia, né? Que no caso dela ela trataria de problemas emocionais, patologias, o caráter mais de cura ou de reconstrução, né? Dependendo se você for orientado aí pela psicanálise, né? Ele seria mais focado no inconsciente, né? De certa forma, as demandas seriam num tempo mais prolongado, tá bom? Gente, essa sala aqui do Zoom, talvez ela caia aqui com meia hora. Mas aí eu mando para vocês um novo código para vocês entrarem novamente, tá? Eu mando para vocês ali no Google Classroom, na nossa sala lá do Google Classroom. Pode ser? É, Mando lá, ou então mando para as representantes de turma. Posso mandar para as representantes de turma também. É porque eu recebi uma mensagem do Zoom agora, que daqui uns minutinhos pode ser que essa sala aqui feche, tá? Mas aí eu peço para vocês entrarem de novo, tá bom? Para a gente continuar, viu? Bom, vamos seguir. Então, o aconselhamento ele vai permitir, em maior medida, a inclusão de uma educação psicológica, né? Aquela psicoeducação. Então, você trabalha, por exemplo, com alguma recomendação, né? Você ajuda essa pessoa a ter contato com alguma informação, né? Ajuda ela com relação a algum esclarecimento, né? E já a psicoterapia ela está mais focada numa tarefa assim de correção, ou seja, de mudança de comportamento, né? Então, de resolução de algum conflito, né? De cura e de alguma o controle, né? De alguma psicopatologia. Então, é, a psicoterapia, ela é de certa forma, ela é de longo prazo, né? Você tem uma tem profissionais que trabalham com psicoterapia que ela é bastante assim extensa, né? Você tem pessoas que fazem terapia 1 ano, 2 anos, né? E por outro lado, um aconselhamento ele pode ser muito mais pontual, né? Então a pessoa ela busca uma orientação para resolver o problema do filho na escola, ou então busca uma orientação sobre é, como ficar livre da timidez ou como falar em público, enfim, né? De certa forma ele é um pouco mais objetivo. A psicoterapia mais especializada, ela vai trabalhar no âmbito de uma escola psicoterapêutica específica, comportamental, humanista, né? Psicanálise, etc. Mas as técnicas de aconselhamento são basicamente as mesmas, no sentido de ter a escuta diferenciada, de ter o acolhimento, de aceitar aquela pessoa sem julgamentos, né? Tá ok? E, bom, para quem chegou depois, gente, se você tiver alguma dificuldade, assim, para escutar a aula, ou você, né, chegou muito atrasado, você perdeu grande parte, não se preocupe, porque depois eu vou deixar o link para vocês lá no AVA, tá bom? Você vai ter acesso à aula completa, sem nenhuma interrupção, tá joia? Bom, vamos seguir. Sobre saúde e adoecimento existencial, né? Uh, a saúde existencial consiste no bem-estar geral que cada um de nós experiencia no decorrer da própria existência, caracterizado por uma vivência global de liberdade, de acolhimento e sintonia, né, em relação a si, aos seus semelhantes e ao mundo em geral. A essência fundamental do homem sadio caracteriza-se pelo seu poder
dispor livremente do conjunto de possibilidades de relação que lhe foi dado manter com o que se lhe apresenta na abertura livre de seu mundo. Tá? Então, nós buscamos o quê? A saúde existencial. Nós buscamos que esse sujeito ele tenha saúde, ele tenha alívio de suas tensões, ok? O adoecimento existencial ele seria o mal-estar, a contrariedade, a angústia, né? Uma vivência global de impotência. E o sofrimento ele vai se caracterizar pelo fato da pessoa não conseguir decidir acerca da própria vida e acerca da possibilidade de um comportamento normal, né? Um certo impedimento dela viver plenamente as escolhas dela.